A gente continua falando sobre economia porque muitos decretos e muitas mudanças foram estabelecidas e propostas nas relações de trabalho. A pandemia do novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa. Por isso, procuramos uma advogada especialista em direito do trabalho para esclarecer as principais dúvidas que possam surgir sobre as relações entre os contratantes e os contratados. Também buscamos esclarecer dúvidas sobre os auxílios, suspensão de jornadas e salários. Da MP 936, ela trouxe para as relações de trabalho exatamente neste momento de pandemia. Por gentileza, doutora. Sim. Na verdade, o impacto ele é atribuído à própria pandemia, né? Que faz com que várias atividades sejam paralisadas e haja uma monotonia em relação ao giro da economia. Isso faz com que as empresas, elas não conseguindo produzir, também não conseguem pagar os salários. Então, acredito que a medida ela é interessante, né? Embora tardia até a regulamentação dela, mas ela vem justamente para trazer uma maior segurança jurídica e um alento, não só aos empregadores que não tinham condições de bancar, né, esses salários sem produzir, mas também à classe trabalhadora, que tem uma tranquilidade, mesmo recebendo um pouco menos, mas uma tranquilidade dos postos de trabalho garantidos. Os postos de trabalho foram mantidos, reduziu o desemprego e, ao mesmo tempo, os trabalhadores ganham uma estabilidade por tempo equivalente. Isso. Essa foi a tentativa do governo, né? Mas a gente sabe da dificuldade, inclusive em relação à quantidade de decretos municipais e estaduais de manutenção dos postos de trabalho, mesmo com esse benefício, com esse auxílio, né, por parte do governo. Então, assim, uma das coisas que eu entendo ser prioritária é justamente a utilização, né, de estratégia por parte dos empresários também, em procurar pessoas especializadas, como advogados, contadores, para poder, principalmente advogados nesse momento, para poder conseguir, né, fazer a estratégia, a retomada dessas atividades. Para se firmar esse tipo de acordo, o governo pode prorrogar ainda por mais algum tempo? Veja bem, a lei, ela fala que o prazo é enquanto durar o estado de calamidade pública, tá? A lei, ela veio regulamentar a priori que a redução de carga horária e de salário proporcional poderia se dar por até 90 dias e a suspensão dos contratos por até 60 dias. Porém, eu posso suspender o trabalhador por 60 dias, ver que ainda não teve condições de ter a retomada da atividade e reduzir a carga horária dele, né, por mais 30 dias. Isso era possível, porque o prazo total seria de 90 dias para as duas medidas. Porém, agora a lei que veio regulamentar a medida provisória fala que é possível por regulamento, ou seja, o governo ele deve editar, muito em breve, um decreto que venha possibilitar a prorrogação desses prazos. No entanto, a gente ainda não tem essa prorrogação, tá? Então, isso é importante a gente deixar bem claro, porque o início da medida provisória se deu no dia 1º de abril. Então, pessoas que tinham suspendido os empregados tiveram o encerramento disso em junho. Então, a gente tem a possibilidade ainda, né, de fazer a redução da carga horária com os salários por mais 30 dias, enquanto muitos empresários estão esperando isso, enquanto há a publicação desse decreto. Pode ser feito através de acordo individual? Quais são os limites desse tipo de negociação direta, esse acordo entre empregadores e empregados? O acordo individual, ele pode ser feito com base em 2 tetos para a redução de salário de jornada. Se eu tenho uma empresa que faturou em 2019 até 4.800.000, ele pode fazer essa redução de salário de jornada por acordo individual para quem ganha até R$ 3.135, ou para quem ganha mais de 2 vezes o teto do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que equivale mais ou menos a R$ 12.200. Para as empresas que tiveram um faturamento superior a 4.800.000, esse teto ele é mais baixo. Como assim? Eu só posso reduzir
né, carga horária de trabalho e salário de forma proporcional, por acordo individual, para quem ganha até R$ 2.090, ou para quem ganha mais do que o teto do RGPS. Aí você pode perguntar, e as pessoas que estão nesse limbo, né, nesse meio, como é que faz? Essas pessoas que estão no meio, que não recebem, que recebem entre 3.135 e 12.200, terão que receber, terão que fazer esse acordo pela via coletiva, através do sindicato.